Mais um Além das Rodas no ar. Voltamos ao estúdio, ó. Quero dizer que eu mudei algumas coisas. Primeiro, mudei meu lado. Acordei com esse pensamento hoje, mudei meu lado da mesa, botei meu convidado pro outro lado e agora tô aqui nesse. Vocês vão me ver agora por outro ângulo. Mudei de lado aqui. E é um prazer estar com vocês mais uma vez. Você que está assistindo pelo YouTube ou em todas as plataformas digitais, você que está assistindo no seu carro, indo para o seu trabalho, indo para o seu treino, para a sua atividade física. Senhores, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações e manda para todo mundo. Obrigado também a galera que está assistindo aos cortes e também aos shorts do YouTube e tudo mais. E, senhores, o shopping tá cheio hoje, então a gente vai dar uma interagida aqui com o pessoal. Que vocês sabem aqui, o meu multistúdio é um hub e é de vidro, então a gente consegue acessar ali ao shopping e ver esse pessoal. Então, vamos lá. Quero agradecer a galera do Multistúdio também pela oportunidade, ao Cássio e todo mundo pela oportunidade aqui do podcast. A meu amigo Flávio, meu irmão, você que tá fechando meu braço de tatuagem, falei que ia falar de você, então um abração, tamo junto sempre. Então, bora começar mais um episódio. São as rodas que me movem, mas é a minha força de vontade e a minha mente que me fazem ir além. Senhores, sejam bem-vindos a mais um Além das Rodas. E no episódio de hoje, cara, tinha que chamar esse cara aqui, a gente já tá conversando há muito tempo, então ele separou um momento na agenda dele, nos treinos, nas viagens, nas competições, os projetos que ele participa, que ele vai contar aqui pra vocês hoje, com vocês. Davizinho Radical, esqueça Fala, tudo. galera, tamo junto, João, prazer estar aqui. Obrigado, irmão. E vamos que vamos, né? Muito obrigado pela tua presença. Gostou do estúdio? Cara, Gostou? muito animal, assim, eu acho que é o estúdio melhor pensado, assim, que eu já vi de podcast, porque une tudo, né, cara? A galera assistindo ao vivo, É isso. a gente gravando aqui, e, pô, isso eu acho irado, achei bem diferente, tá ligado? É uma interação diferente que a gente tem com o público, mesmo o episódio sendo gravado, a gente tem Sim. ali a interação com o pessoal que tá ali fora. Então, ó, eu vou até dar uma lida aqui e você me corrige se eu estiver errado. Certo. Estamos hoje com um cara extraordinário, com um local de fala muito importante em relação à sociedade, a pessoa com deficiência de um modo geral. Ó, o cara é tricampeão mundial de surf adaptado, anda de skate, nada, luta, joga golfe, faz kitesurf e carrega uma mensagem extraordinária como superação de vida e também relacionada ao esporte. E também dirige muito. Ele falou pra mim que ele não dirige, que ele pilota. Que isso, cara. Acertei? Esse é o Davi? Acertou, claro. Esse é o Davi. Esse é o Davi, o cara que busca adrenalina, um cara que ama esportes, um cara que ama se sentir vivo de todas as formas possíveis. E eu encontrei no esporte uma ferramenta, uma plataforma muito grande para que eu possa não só viver a vida da melhor forma, mas Perfeito. também passar uma boa mensagem para outras pessoas. Que você vive a tua vida de uma maneira leve e com a astral lá em cima, sempre deixando a energia lá em cima e também contagia as pessoas. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Primeiro, se apresenta aí pra galera, fala seu nome, sua idade, como as suas redes sociais. Show de bola. Galera, meu nome é Davi, sou mais conhecido como Davizinho Radical. Tenho 19 anos, o Instagram é Davizinho Radical, o YouTube Davizinho Radical também. E como eu disse, sou um cara apaixonado pela vida, apaixonado pelo dom que Deus dá pra gente, né? Que é o dom da vida e que é pra glorificar o nome dele, fazendo tudo que a gente faz. Seja comer, beber, fazer esporte, falar. Então é tudo pra honra e glória dele. E é pra isso que eu tô aqui, pra essa mensagem, pra Exatamente. levar pra outras pessoas, pra que elas não só se inspirem, né? Porque quando fala de pessoa com deficiência, a gente tava falando até sobre isso no Rio 2C, eu tive a oportunidade de palestrar lá com uma galera que é do Paralímpico, e a gente tava conversando aqui, cara, as pessoas olham pra gente com deficiência e falam assim, nossa, tá superando, mas por que a gente tá superando alguma coisa? Que a gente já nasceu assim, Exatamente. pra gente é normal, tá ligado? Então, tipo, a gente só tá sendo atleta, se desenvolvendo e fazendo o melhor que a gente faz. Às vezes a gente passa sempre como um espelho ali de superação. E é o que o Fernando Fernandes veio falar aqui. A gente é exemplo de superação, beleza. Aí o violino toca no final, tá, mas e depois? Como é que vai ser a minha vida financeira? Como é que vai ser o meu trabalho? E as pessoas, como é que as pessoas vão me ver? Então, é mudar questões de
o local de fala e se impor igual você faz desde 15, 14 anos que você foi campeão mundial. Sim. Quero contar isso aqui também pro pessoal que tá assistindo a gente. Então é mudar muito o local de fala que a gente atua para que a gente possa impulsionar ainda mais. E não ser só um exemplo de superação, porque isso, beleza, a gente é. Mas a gente é muito mais do que isso. Com certeza. Tá, me contem um pouquinho dessa história de tricampeão mundial de surf adaptado. É para surf adaptado? Como é que a gente consegue denominar isso? Cara, atualmente se encaixa mais como parasurf, porque a gente tá lutando muito para que o surf adaptado, né? O parasurf, tanto faz, Sim. Seja incluído nas Paralimpíadas. Já passou da hora, né? Passou da hora, Passou da hora. rapaziada. Porque eu tive a honra também de entregar pro ministro da Austrália Que legal, uma carta. cara. Em nome da CB Surf. Eu e mais uma atleta, porque eles queriam um representante do masculino e do feminino, né? Cara, e o cara te deu uma oportunidade lá na Austrália. Que legal, cara. Sim, mano. Foi quando ele veio aqui pro Rio. Foi no Cristo Redentor, velho. Que ele foi Pô, visitar. tudo deu certo, mano. Que É. maneiro. Tudo se linkou ali no nosso cartão postal, principal cartão postal da cidade. E aí ele te deu uma oportunidade ali de tu Sim. botar o teu local, você e mais uma, pra Isso. tentar ainda mais unir forças pra que isso se concretize. Que já passou da hora, cara. Perfeito. E aí a gente entregou pra ele. Ele disse pra gente que é com ele agora, que ele vai fazer isso acontecer. Que legal. Então ele botou na mesa botou ali na e moral vambora. e vambora. Vamos ter que esperar o cara. Porque o surf agora, o surf não adaptado, o surf tradicional ali, ele agora já tá nos jogos, né? Já é Já olímpico. ganhou ali o espaço dele. E, pô, a gente viu o quão incrível é assistir o surf É irado. ali, o surf olímpico ali, é extraordinário. E aquela manobra do Medina, hein? Qual delas? A da foto, pô. Ah! A da foto. Aquele saiu assim da Cara, onda. incrível, né? Sim, foi pós um tubo. Aquilo ali é tipo quando o surfista pega o tubo, ele vai sair da onda. Porque aquele tipo de onda que eles estavam pegando. Mas parece que ele foi jogado pra cima, né? Como é que é essa história? É porque assim, a onda quando ela é tubular, né? Uhum. Tipo assim, você vai competir. Cada mar o juiz avalia mais alguma coisa. Então tem Tem um mar. critério ali. Com certeza. O critério geral é velocidade, fluidez, grau de risco e etc. Mas para cada mar é diferente. Então, um mar que, por exemplo, pipeline, jaws, lugares assim de mais tubo, o que o juiz vai avaliar é quanto mais profundo é o seu tubo. Então, se você não estiver só na boquinha, sabe, da onda, mas você tem que estar lá entrar dentro. mesmo. Isso. E quanto mais tempo você fica. E quanto menos parece que você vai sair. Que você surpreende a galera. Entendi. Entendeu? E ali contou. Contou, Muito. porque aquela onda foi irada. Aí depois, geralmente, que o surfista sai dessa onda, ele vai E pra no Brasil trás. a gente tem essa condição de mar? Cara, pode ter. Porque no Brasil é muito diverso, principalmente no Rio de Janeiro. Entendi. Entendeu? Mas onde eu moro, que é na Marambaia, em Barra de Guaratiba, lá, pra mim, é uma das melhores ondas que eu já surfei no mundo. Porque Mas peraí. Vamos lá. A melhor onda que você surfou no mundo aqui, você acha que é no Rio, no Brasil, e você acha que foi aqui? Você já surfou no mundo inteiro, cara, já praticamente. surfei em muitos lugares. Eu troco pelo Havaí, muitos lugares do Havaí a Marambaia é fácil. Que legal, cara. Cara, que maneiro, que mensagem importante. Eu não sabia que era tão rico aqui nossas praias e ondas. Cara, que maneiro. Cara, tudo no Brasil, assim, é muito rico. É que a gente valoriza pouco. O brasileiro valoriza o que não tem que valorizar e não valoriza o que tem que valorizar. Tipo, o que eu percebo é que no Brasil você tem uma diversidade de tudo. De clima, de onda, de tudo que você quiser, Entendi. sabe? Só que as pessoas, elas só sabem olhar pra fora do Brasil. O que tá lá fora é sempre mais legal, né? A grama do Sempre- vizinho é sempre mais verde, né? A grama do vizinho tá sempre mais bonita, é sempre mais verde. Sim. A gente não olha pra dentro, a gente não muda o que tem de dentro porque a gente prefere... É mais fácil, né? Perfeito. Tu E falar na dos Marambaia, mano, é isso. É uma praia militar, não pode entrar qualquer pessoa. Então, o que é Tá. bom também. Sim. Mas os locais, Ainda mais assim... pra você que tá treinando, tá fazendo uma Sim. coisa séria e Sim. tudo mais. É importantíssimo. Os locais que surfam por lá, eles ficam, tipo... Podem entrar na água, tá ligado? Mas não entram na areia. Porque se pisar na areia, já tá usufruindo da praia, Já tipo, tá entrando na área usufruindo da militar. praia. Cara, que maneiro. Mas é irado. E como é que foi essa parada aí de tricampeão mundial? Como é que isso começou? Me conta disso. Vamos lá. Cara, na verdade, foi um misto de coisas, porque todos os esportes na minha vida entraram mais ou menos ao mesmo tempo. Entendi. Só que no surf foi por conta da minha mãe, né? Quando eu era mais novinho. Tu me conheceu quando tinha quantos anos?
Cara, eu te conheci pessoalmente, foi naquele evento que a gente fez lá na praia, lembra? Daquele... Não vou falar o nome da marca. Sim, sim. Mas é aquele que a gente... Tô ligado. Foi aquele. Lembrei. Lembra com o Thiago, com o Pedrão? Sim, lembra? sim. É, Foi agora ali. faz sentido. Eu devia ter uns 12. É. Eu acho que eu já era uma vez campeão ou vice, alguma coisa. Mas eu comecei a surfar com 9. Com 9 anos, através... Primeira vez que você caiu ali na prancha. Isso. Porque meu primeiro contato mesmo com surf foi com 2 anos. Caramba. Que eu subi num stand-up que era do Rico de Souza, né? No Praia para Todos. Projetaço. Não, muito maneiro. Teve um campeonato recentemente, né, de surf, você tava lá marcando Teve, presença, estive legal lá. demais. Pô, foi sensacional, cara. Ver também novos talentos, sabe? Sim. Não, e é um projeto que tá cada vez crescendo e alcançando mais pessoas. A gente vê ali a equipe de voluntários ali do Praia. Então, você que tiver a oportunidade de vir ao Rio, vem à praia. Você, pessoa com deficiência, não acha que você não vai conseguir ir à praia. Às vezes as pessoas perguntam sobre isso. Tem um projeto, chama Praia para Todos. Davi sempre vai estar lá. Eu também. A gente vai estar em praias diferentes e aí a gente acaba se encontrando. Encontrando vocês que vão vir, então vem à praia e se organize para aproveitar o melhor que o Rio tem a proporcionar. Mas fala aí. Com certeza. Então, com 2 aninhos, eu subi no stand-up pela primeira vez, que era do Rico de Souza lá. E assim, eu me amarrei. Apesar de eu não ter entrado no mar, né? A galera assim me segurando meio ali, eu gostei de ir lá. O tempo passou, só vivia ouvindo da minha mãe que ela surfava. E seu pai? Ele tá aqui, galera. Ele tá aqui olhando pra gente, só deu uma risadinha. Só que ele tem umas histórias de surf muito loucas, tá? Sério? Meu pai, na época, era anos 90? Conta aí pra nós. Anos 90, Anos 90. Quando por aí, quando o surf tava bombando, né? Por mais que fosse algo marginalizado, Sim. pelo que eu... Graças a Deus acabou um pouco disso, né? Um pouco. Sim, mais ou menos. A gente, infelizmente, ainda tem, mas já é um local de fala bem melhor, né? Com certeza, ainda mais agora que é esporte olímpico. Olímpico e tudo a mais. parada Sim. elitiza muito mais, Sim. né? Mas, assim, nessa época que eu lembro que era muito filme de surf, Califórnia, muito da cultura de Hollywood que a gente pegava pra gente, ainda pega hoje, mas menos. E, cara, bodyboard bombando, todos os meus amigos, os amigos do meu pai comprando bodyboard, meu pai comprou uma bodyboard também. Aí foi todo mundo, cara. Já viu American Pie? Já. Igual assim, esse Uma grupo galera. de galera, esses malucos, tudo com as personalidades tudo louco, tá ligado? Um Então, vai lá tímido, no outro meio. malucão, tudo no meio. E aí foi os patetas lá entrar no mar. Já é. Só que aí, tipo assim, os mais espertinhos entraram por onde os surfistas estavam entrando, que era o lugar certo, ali pela corrente, pela vala e tal. Meu pai viu e falou, vou entrar por aqui mesmo, mó bancão de areia, vou entrar por aqui Primeira mesmo. vez no bodyboard. Primeira vez. Aí foi, entrou. Aí continuou. Quando ele tava quase chegando no outside, ele me conta. Eu não estava lá pra ver. Mas ele conta. Eu estava com ele, né? Em uma parte que eu não posso falar aqui. Mas eu não vi. Mas ele diz que, tipo assim, ele é o meu cotoco e isso daqui é a onda. Ele tava vindo, a onda vindo também, a onda jogou ele pra trás, velho. Tá ligado? Ele foi junto com a onda assim pra trás, caiu, tipo assim... E você largou a prancha? Não. Segurou, pô, não tinha Não como tinha. largar. E aí ele foi prensado com a onda, tipo assim, amassado, tá ligado? Que Junto isso? com a Tipo uma prancha. prensa, assim. Então, tipo assim, ele não era o cara certo pra me incentivar no surf, né? Você teve que ter outras inspirações. Cara, isso Isso. vai virar corte, tá? Só pra avisar você. E aí minha mãe sempre me incentivou, tal. Ela comprou uma bodyboard pra mim brincar. E eu lembro que um dia eu tava na praia da Reserva, aqui no Rio, e brincando de surf. Do nada, assim, um surfista me chamou pra surfar com ele na mesma prancha. As pessoas enviadas na hora certa. Não, com certeza. Quando o propósito é de Deus, é muito louco. Porque, às vezes, a gente fica... Nesse negócio que a gente falou de... a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente fica se comparando com as outras pessoas. Sim. Tipo assim, que a gente enxerga e fala... Nossa, não, puxa, eu queria ter o que ele tem. Eu queria fazer o que ele faz. Pô, eu queria ter... aparentemente, a liberdade que a pessoa tem. Seja de tempo, seja financeira, seja mental, Sim. do que for. Mas aí a gente para olhar que cada um tem o seu propósito, tem o seu processo. E se você tem certeza, você diz que é cristão, se você diz que realmente tem um Deus, e você não confia 100% de que o plano que esse Deus está tendo para você é bom, perfeito e agradável, você não tem fé de verdade. Então, tipo, é o que eu uso muito pra minha vida. Suportar e o vejo... processo, né? Pra viver o propósito.
Perfeito, mano. Eu vejo muito isso, porque às vezes eu me pego comparando com outras pessoas e falo, mano, cara, mas é totalmente diferente. O que Deus tem pra mim, ele tem pra mim. O que Deus tem pro outro, ele tem pro outro. E, mano, e vambora, tá ligado? Do jeito que a gente dá, do jeito do melhor, se apresente e faça o seu melhor, né? A gente tem que estar ali pronto para que a gente possa viver ali o processo pra gente poder colher ali na frente do propósito. Sim. E qual foi a tua primeira... Que idade aí? Beleza, você já tinha prancha, mas... Sim. Idade do primeiro campeonato. Não mundial, primeiro campeonato. Foi 9 anos. Foi 9 anos. E foi o Mundial. E foi o mundial... Peraí. O mundial foi o teu primeiro campeonato ali? Foi o meu primeiro campeonato, Aonde cara. foi? Na Califórnia. Porque... Então, o primeiro campeonato, Davi, com 9 anos, foi pra Califórnia, competiu mundial e conta essa história. Perfeito. É a continuação, né, velho? Que foi, Caraca, cara. eu surfei com o cara, ele me deu a prancha quando eu saí da praia. Ele te deu a prancha. Me deu a prancha, tá Que ligado? maneiro. Foi, assim, algo bem de Deus, sabe? E de lá, com aquela prancha, minha mãe falou, cara, o que eu vou fazer? Você quer surfar realmente, Davi? Você quer que isso faça parte da sua vida? Eu falei, quero, é meu maior sonho, vambora. E dali em diante, a gente tenta procurar a escolinha. A gente rodou desde o início da Barra até o posto 12 do Recreio. Ponta a ponta, praticamente. Ponta a ponta. Cara, era muito louco. Tipo, e a gente morava em Madureira, que é longe, tá ligado? Sim. E aí, só 2 escolinhas aceitaram, o resto ficou com medo. Pô, ser cadeirante, deficiente, não esse esporte, né? O surf adaptado não era todo conhecido. mundo lá, ué. Hoje em dia, sim. Hoje em dia... É. Mas, cara, o surf adaptado não era conhecido porque nunca tinha tido nada, campeonato. Tipo, Sim. o máximo que teve foi de um atleta que apareceu numa revista flagrado, surfando, assim, sem as pernas, tá ligado? Mas que não passou disso. Não. Entendi. Até então, não. Entendi. E aí que o surf adaptado começou naquele ano, mano. Foi uma coisa muito de Deus. Tipo, entrei com o bonde quase andando, tá ligado? Cara, que importante isso, porque da mesma forma que você ali precisava do surf, o surf precisava de você. Sim. Essa Hoje, o surf adaptado ali, o parasurf ali, ele tem hoje o local ali, tá alcançando por conta de você. Você hoje ali foi um cara ali, querendo ou não, com 19 anos, tá? Foi um pioneiro ali que fez a parada se desenvolver e que você se achou ali, você se encontrou, você se sentiu... Teve uma sensação de liberdade, não teve? Na água? Pô, sempre. É bom demais. Então, da mesma forma que você precisava daquilo ali pra tua vida, aquele esporte precisava de você pra ele se tornar o que ele é hoje. Isso é muito maneiro. Pô, muito obrigado, irmão, por essas exatamente palavras, porque, tipo assim, isso é bom. É bom, às vezes, pra a gente refletir também. Porque o propósito, quando é de Deus, né, é o que a Bíblia fala. O Senhor nunca prometeu que fosse fácil, porque sobre o justo vem muitas adversidades, vem muitas aflições, mas o Senhor nos livra de todas, né? Então, quantas vezes, né, por mais diferença que a gente faça, por mais realizado que a gente se sinta, a batalha cansa um pouco. Sim. Sabe? Mas a questão é o que o Rock Balboa fala, né? Não importa quanto você apanha, mas quando você tá disposto a tomar uma porrada e levantar. Exatamente. Isso eu aprendi na MMA também. Mas voltando pro surf, pra não fugir dessa pergunta. Diga. Meu primeiro campeonato foi com 9 anos, porque eu comecei a treinar nessas 2 escolinhas que me aceitaram, né? E de lá em diante, minha mãe viu na internet que teria esse campeonato na Califórnia. Falou, você quer ir? Falei, eu quero. Então ela tentou ao máximo arrumar as coisas. Eu, como morava em Madureira, fui andar de skate, que começou mais ou menos ao mesmo tempo, lá no Parque Madureira. Tava tendo um campeonato da Oi, na época que já foi minha patrocinadora. Uhum. Só que antes de ser patrocinadora eu nem pensava, eu tava lá no campeonato deles, né? E de skate. E aí Pedro Barros estava competindo e o Gabriel Gente Medina boa demais. tinha ido porque eles são amigos. Foi assistir um ao outro. Cara, que maneiro. Foi de rolê assistir. De rolê, mano, naquele dia. Olha como é que as coisas se encaixam novamente. Tá linguado, meu parceiro. E foi aí, cara, que uma repórter viu, fez matéria, tal, gostou. E aí me perguntou, meus pais falavam que eu surfava, falou, pô, tal, já sei que você surfa, que seus pais falaram, deu pra ver que você anda de skate. Quem você mais admira do skate e do surf? Eu falei, do skate Pedro Barros e do surf Gabriel Medina. Ela regalou o olho, assim, porque, tipo, nada foi, tipo, Nada combinado. tava tá combinado. ligado? E aí eles me levaram pra lá, eu conheci os dois. E uma pessoa que me ajudou muito no início, junto com muitas outras também, que são importantes na minha carreira até hoje, foi o assessor do Gabriel na época. O Gabriel, ele ajudou muito a levantar minha imagem, principalmente no início. Legal pra caramba. Hoje eu só sou o Davizinho Radical também, não só por conta dele, mas por conta de Teve a outros ajuda atletas. dele. Tá. Também porque,
cara, tenho um carinho muito grande pelo Felipe, pelo Mineiro, demais. Aquela comunidade ali te abraçou. 100%. Você se sentiu em casa ali com eles. Sim, me sinto até hoje, sabe? Legal. Mas Gabriel Medina é um cara muito E ele já especial pra era mim. o Gabriel Medina, Já né? era o Gabriel Ele já Medina. era o Gabriel Medina. E foi aí que eu fui pra Califórnia pela primeira vez, sem saber falar inglês, sem nada. E a gente foi e fui vice-campeão mundial de primeira. Já toma, já. De primeira, vice. Já tava ali nas cabeças, já. E com 6 meses de experiência, mano, de surf. E você competiu com a prancha que o rapaz te deu? Qual foi a prancha que você competiu? Cara, eu acho que não. Era sua. Eu acho Entendi. que essa prancha que o Souto, que é meu parceiro até hoje, me deu, eu usava mais pra treinar, mas logo que eu ia pro Mundial, eu Mas foi consegui importante também o uso da prancha que o cara te deu, então. Não, 100%. Então ele te preparou ali pro teu primeiro campeonato com 9 anos na Califórnia e já tava ali entre os 100%. 2 primeiros. Eu acho que eu só não usei a prancha dele porque eu arrumei um patrocínio de shaper. Shape O cara que faz a prancha. é o cara que faz a prancha, tá. Entendeu? E aí, e hoje? Como é que foi aquele desenvolvimento ali pra chegar nas outras competições? Cara, então, foi muito louco, porque assim, por mais que eu tivesse 6 meses de experiência, eu tenho uma parada em tudo que eu vou fazer na minha vida, principalmente se envolver coisa física, que é tentar sempre ser o melhor mesmo que eu... Entrega, mente de atleta. Mano. Porque assim, eu vejo que, cara, eu tenho sangue, sabe? A outra pessoa tem sangue também. Pô, é a mesma coisa, tipo, eu consigo fazer também, Lógico. sabe? A minha única diferença é que, pô, eu tenho um cotoco nessa mão, uma garrinha nessa. E, mano, esse cotoco dá o que falar pras pessoas. Calma aí, Porque Davi, vamos... é sério, cara. A galera olha assim, vê balançando assim, acha estranho, acha esquisito. Cara, o pai dele tá morrendo de rir aqui. Mas o cotoco dá o que falar, mano. Uma vez eu mandei a foto do cotoco no grupo da igreja. Não, calma aí. Eu Davi. juro. Acharam que fosse outra coisa, meu irmão. E Porque... pra explicar? Não, sem sacanagem. Eu botei assim, o cotoco assim, aí eu tirei a Pra foto. quê? Só que apareceu minhas pernas assim, então meio que ficou o cotoco entre as pernas assim, a galera vai achar o quê? Tá ligado? E aí ficou muito estranho, mano. Mas aí eu quase, eu fui expulso quase do grupinho lá, que era meus parceiros. Aí, ó. E é isso. Deixa ele sem palavras. Como é que eu vou mandar a produção fazer um corte disso? Pô, mano, vai viralizar, pô, esquece, óbvio, tá maluco? precisa ter. Tá, mas e aí, as competições? Como é que você chegou nos outros mundiais? Certo. Tem classificação? Precisa se classificar. Hoje tem. Hoje Antes tem. não tinha, nos primórdios do Parasurf, e era bem complicado, bem chato. Mas é índice ou é convocação? Porque, por exemplo, no paraciclismo tem ali um ranking, mas é convocação. Igual a seleção brasileira. Quem tiver melhor na época vai. É tipo isso. Como é que funciona do surf? Mano, do surf você tem que ganhar, tá ligado? O brasileiro. Ou se você ficar em segundo, por exemplo, você é o suplente. Entendeu? Se o primeiro não conseguir... Perfeito. Completamente explicado. O brasileiro é o cara que vai representar. Perfeito. É isso. O campeão Tá. brasileiro é quem vai pro Mundial. Só que, hoje em dia, por conta da CB Surf, que tá fazendo uma ótima gestão no Legal. Parasurf, eles estão enxergando o Parasurf como ninguém nunca enxergou, porque nos primórdios do Parasurf, era a escolha do cara lá que tipo, meio que mandava na parada, entendeu? É igual paraciclismo. Tá ligado? Então, tipo, não, vai você, por quê? isso. Porque eu quero, tá ligado? No meu caso, não foi assim. Como é que aconteceu? Olha que loucura. Até nos primórdios, tá? Porque, no meu caso, minha mãe descobriu o campeonato, mano, ela deu os pulos pra me inscrever, velho. A gente E foi na Califórnia, mano. Não, a gente foi pra Califórnia, tu acha o quê? Que eu tava inscrito? Eu me inscrevi na hora, fi. Lá na hora? Na hora. E só me inscrevi porque tinha uma matéria na Globo falando que o Gabriel Medina tava falando que tava empolgado pra me assistir. Só por isso, senão não ia. Eu ia só pra uma clínica de surf que não podia menor de idade. Caraca. Tá ligado? E o cara ainda chega lá com todos esses perrengues e ainda tá ali nas cabeças. É muito louco, É mano. síndrome de Romário que você tem? Cara, é bizarro, porque... Eu vi que você falou isso no backstage. Você acha que eu não assisti? Cara, é bizarro, porque parece que, tipo assim, claro, eu foco nos treinos, eu treino, levo a Lógico. sério a parada, principalmente agora que eu tô num foco absurdo de melhora de performance, que eu quero chegar no Mundial dando aéreo, mas, assim, é muito louco, porque no surf é uma parada que eu posso ficar sem treinar mó tempão, mano. Tá, mas vamos lá, Davi. Como é que é eu já sei também a sua resposta, mas como é que é o recorde da natação lá? Como é que me conta essa história aí?
Vamos lá. Natação, velho. É bizarro, porque, tipo assim, natação é uma parada que eu teria um talento... Tenho, sei lá. Com a água ali, né? Se... É uma parada que eu daria muito certo se eu fosse competidor de natação. Tá? Você faz por hobby. Mano, não Enquanto- faço Não mais. faz mais. Não faço Não faz mais. mais. Porque é uma parada que eu acho que não comunica muito mais comigo. Tá ligado? Perfeito. Se eu continuasse na natação, seria por 2 motivos. Ou porque sempre foi sonho da minha mãe pra mim. Ela sempre quis me ver nadador por conta do Daniel Dias, Daniel que é, Dias. cara, meu amigo, meu irmão também. E também, cara, porque a gente que é atleta adaptado sabe que não dá pra viver do esporte 100%, só do esporte. Exatamente. É horrível, assim, Exatamente. de patrocínio. Até mesmo, por exemplo, hoje eu tenho a honra de dizer que eu sou o surfista adaptado mais conhecido do mundo. Sim. Mas, tipo, até assim, é bem melhor do que se eu não fosse, mas ainda não é o que deveria ser, tá ligado? Perfeito. Então, tipo, é complexo, mas eu só ia fazendo natação também porque eu sei que, pô, Paralimpíada, querendo ou não, cara. Pensando como gente, Davi, gente que também precisa de dinheiro, dá Sim. dinheiro, pô. Sim. Eu acho que cada medalha de ouro são 80 mil, 180 mil. Só que a alguma parada é tu chegar lá, né, mano? Porque, na maioria das vezes, hoje a gente tem casos que a pessoa se paga pra ser atleta, né? coisa. O cara paga ali pra ser atleta, em questões de visibilidade, patrocínio. Ainda é muito difícil. Eu acho que evoluiu um pouco. Eu queria até perguntar a sua visão hoje. Um recado, na verdade, para aquele cara que acabou de ter um filho com deficiência. Até separei essa pergunta aqui pra você. Essa é bacana. Sabe, como tu acha que os pais lidam hoje em dia quando se tem um filho com deficiência? Tipo, o cara acabou de ter um filho com deficiência. Cara, eu Como acho... é que- Qual a tua visão? Eu acho que atualmente, principalmente como o mundo tá... E as novas gerações, né? Elas estão engravidando cada vez mais, tendo Sim. mais filho aí, adoidado, né? Por vários motivos. E a cabeça das pessoas está cada vez mais fraca e menos preparada para receber não só um filho, mas, pô, um filho com deficiência, com necessidades especiais, assim. É ainda, digamos... Não vou falar mais complexo, mas não é nem mais complexo. É diferente, mas tudo que é diferente assusta, né, mano? Hoje em dia. Então, tipo assim, Exatamente. se as pessoas elas estão cada vez mais fracas, mais superficiais, ainda tendo filho mais fácil, com muito mais probabilidade de vir uma pessoa com deficiência pro mundo, Perfeito. não estão preparados pra Não isso, estão preparados. sabe? E qual conselho que você dá pra esses pais que acabaram de ter um filho com deficiência, estão querendo esconder, porque é a primeira pensamento que a gente até ouve, né? Ah, eu vou esconder meu filho. Não vou levar meu filho pra escola. Não vou levar meu filho pra praticar um esporte. E acaba sendo aquele ali super protetor que acaba até atrapalhando no desenvolvimento daquela criança. Cara, eu daria o mesmo conselho que eu daria para um pai de um filho normal, digamos assim. Vê no que seu filho, do que seu filho gosta, no que ele tem Sim. talento, que ele se desenvolve mais fácil e estimula isso. Não fica querendo colocar ele na caixa do que você acha certo. Por quê? Porque eu, às vezes, palestro sobre isso também, sobre uma teoria de Gardner, que é dos 9 tipos de inteligência, das inteligências múltiplas, né? Que maneiro. Na maioria das pessoas dizem que são 9. Só que existem, eu digo, que subinteligências. E várias delas são, por exemplo, corporal sinestésica, que é a galera que tem facilidade com esporte, por exemplo. Eu tenho um QI bem mais alto nessa inteligência do que em outras. Enfim, a inteligência espacial, de medir espaço, inteligência de falar, interpessoal, Comunicação, né? e tudo interpessoal. mais. Entendi. Então, assim, vendo que seu filho é bom, que ele se desenvolve, às vezes, Perfeito. cara, o pai vê o filho fazendo isso aqui, ó, batucando. Às vezes o filho tem inteligência musical gigante, pode ser um artista brabo, e fica, para, menino, não sei o quê. Sabe? Então Em vez não de reprima motivar o seu aquele filho. cara, né? Entendeu? Desenvolve ele. E o Davi não motorista, e o Davi piloto. Como é que foi essa resenha aí da autoescola? Me conta aí. Cara, A gente fez autoescola no mesmo lugar, né? Cara, muita coincidência, né, mano? Eu fiz antes, eu tive até... Foi até difícil ali pra poder achar uma autoescola, eu tive até um problema em relação a isso. E aí fiz antes, fiz o curso antes, terminei e logo depois... Passou de primeira, né? De primeira. Eu também. Não, mano, de primeira, sabe que eu sou competitivo. Sabe o que eu quis fazer? Eu sei que você quis fazer, quer que eu fale antes O de você... Jota falou? A baliza mais rápida? Tu viu o vídeo no Instagram? Caraca, moleque, tá maluco. Mas mano, eu tentei fazer a baliza mais rápida do mundo, Você velho. fez em 25 segundos no treino, né? 25. E você aí reprova... Minha namorada reprovou 5 vezes, né? Um beijo pra você. Ó, o Davi passou de primeira e eu passei de primeira também. Você reprovou. Tadinha, Eu falo cara. pra ela que ela testou o Rio de Janeiro inteiro.
Porque ela me ama tanto que ela fez a prova no Rio de Janeiro inteiro, pra depois ela me falar, não, ali é mais fácil de você fazer. Aí, tá vendo? Então, é amor, não é possível. Com certeza, pra pessoa fazer mano. 5 vezes, 6 vezes, sei lá. Pô, é amor, não pode ser. Mas depois ela passou, tadinho. Que bom, graças a Deus. Pelo menos não é aquele negócio, né? Mulher no volante, perigo constante. Não, até. Eita, ferro, porque a minha não fez ainda não. Não fez, não? Aí, no meu caso, é perigo constantíssimo, É. né? Tá doido. Mas foi difícil também, mano, achar autoescola. Foi, né? Aquela que a gente fez no mesmo lugar foi a mais que eu consegui, né? Mais perto que tinha. Pra mim também. Tinha carro adaptado. Você fez aula online? Na teórica? Fiz Não, online, é né? teórica? É teórica. Mas, sinceramente, Você fez. eu botei um negócio ali, todo respeito. Valeu, tamo junto aí, A Detran. cara do pai dele. Detran, tamo junto, não me pega, tá? Mas sabe o que é que eu toco? Eu sou o Brian. Mas, cara, eu botei a câmera na minha frente e fiquei jogando skate 3, mano. Tá maluco, cara? Já sabia dirigir há muito tempo. Mas tamo junto, Detran. Valeu. Passou e fez, né? É isso aí, Fez mano. quase a baliza mais rápida do mundo. É isso aí. Você fez em quanto tempo? 53, né? 54 segundos? Ah, por aí, não lembro. Mas foi menos de um minuto. Foi, com certeza. Eu não queria, um minuto pra mim eu não queria, porque eu queria sair de lá. Cara, eu sabia que se eu saísse da baliza, eu passava. Eu já tinha isso na minha cabeça. Porque eu achei que eu fosse... Eu fiquei um pouco nervoso. Não hora, dá, né? mano. No tu treino fala tu que fica... não, mas na hora... E aí, tipo assim, o maluco entrou no carro, eu comecei a puxar um assunto com ele, como se ele fosse meu melhor amigo. Tu pegou isso em algum vídeo do TikTok, com certeza. Juro que não, mano. Não? Mano, o maluco, juro pra você, o maluco sentou do meu lado porque no nosso caso entra uma pessoa a mais, né? No teu entrou uma médica também. Entrou tipo um na Entra frente um do teu lado e depois, quando tu bota o carro na baliza, entra mais 2. Aonde que entra mais 2? No banco de... Entra 2 atrás, é Não, sacanagem. aí, né? na moral, Aí isso não, não vai né? virar corte em produção. Aí entra a galera lá no carro, Sim. tá ligado? E aí, mano, eu comecei a puxar um assunto, conversar com a rapaziada. E aí o maluco falou, pô, eu pedalo também. Eu falei, pô, vamos marcar um treino junto. Aí mano, esquece. e depois já tinha acabado, tá ligado? Aí minha mina falou, não, ele ficou conversando com você pra te distrair. Eu falei, irmão, não sei qual era a intenção do cara, mas eu passei, tá tudo certo. Como é que foi pra tu lá? Cara, pra mim foi bem de boa. Assim, confesso que tava com vontade de pegar o carro e... Mentira, sai acelerando. A gente fez no mesmo carro, mano. Hã? A gente fez no mesmo carro. Sério mesmo? Foi um Etios. Foi no Et Preto. Preto. Mesmo carro. Irado. Mesmo carro. Mas assim, foi bem tranquilo. Mais tranquilo do que eu esperava. Acho que a parte pior, assim, foi a expectativa do que a galera ficava falando e a pressão que quem ia fazer ficava colocando, tá ligado? Ah, eu reprovei tantas Tu foi o vezes. primeiro? Fui primeiro. Mano, o maluco entrou na minha frente lá e ele entrou no carro, ele não ligou o carro e saiu. Aí eu fiquei perguntando, pô, por que o maluco foi eliminado? O maluco não botou o cinto, irmão, e quis ligar o carro. Aí o cara sai, pô. Caralho. Aí eu botei a mão na cabeça assim e falei, mano, imagina se eu esqueço de botar o cinto. Mano, mas sinceramente... Pô, ele esqueceu de botar o cinto, mano, também é mó doideira. Mas sinceramente, tipo assim, claro, foi desatenção dele, mas eu acho que o Detran hoje, a forma que avalia os motoristas é totalmente Eu horrível, também acho horrível, mano. tá ligado? Eu não gosto, não. Não avalia se a pessoa dirige bem de verdade. Por exemplo, eu sou horrível em baliza até hoje. Sou ruim. Meu negócio é pilotar. Eu sou ruim de baliza. O resto... O resto sou prudente. Ó, a gente vai gravar um vídeo tirando um racha aí na rua. O pai dele não vai saber, nem que o meu. isso, galera. Não posso. E a Marcas. Pelo amor de Deus, marcas. Eu não faço essas coisas. Só em autódromo. Não é, Autódromo, Davi, centro, não pau. é. A gente vai gravar esse conteúdinho. Mas foi maneiro pra caramba, né, mano? A resenha, a experiência. E aí você foi o primeiro e passou, foi embora. Não, achava que tava falando podcast. Eu ia falar, já acabou. Não, tá doido? Não, tanto que eu nem sorri. Eu fiquei... Não, tem papo Não. ainda. Ah, tá. Foi legal. Isso tudo me ajudou, tipo, a entender. Até mesmo, tipo, o nervosismo da galera. A pressão que a galera bota por volta. Quando eu fui andar de carro na Fórmula Porsche. Conta essa resenha. Foi com o isso Cacastra, né? E com a outra. Eu fui pela empresa D4U. Eles estão resolvendo as questões do meu green card pra eu morar Você lá morar lá fora. fora? Quero morar na Califórnia, meu sonho. E, assim, eles me levaram pra Fórmula Porsche, que é, assim, de carro mesmo, tirando Fórmula 1, essas paradas. Pra mim não é nem carro, aquilo ali é uma máquina espacial. É bizarro. Mas de carro, é o maior evento automobilístico do mundo, tá ligado? Fórmula Porsche é o ápice. Então, tipo, eu poder estar naquele lugar, reencontrar amigos como o Caio Castro. E o carro lá dentro? É bizarro. Não, o carro é maneiro, é rápido,
mas não é tanto quanto eu esperava. Sério? O cara botou, tipo, 200, assim, no máximo. Entendeu? Você esperava mais? Muito mais. Eu esperava no mínimo ali uns 250, mas com um torque ali instantâneo, tá, de me Entendi. colar, tá ligado? Eu não senti tanto. Por que eu não senti tanto? Porque lá na Fórmula Porsche, ó, calma, eu vou organizar as ideias. Vai. Quando eu ia fazer o teste lá, que é a experiência Porsche, né? Porsche Experience. Todo mundo que tava lá comigo falou, não, o negócio é... Nossa! Porque, tipo assim, eles nunca devem ter acelerado de verdade um carro, Sim. sabe? Então, tipo assim, não, o negócio é... Se quando freia, machuca o teu ombro do cinto. A força G é muito grande, dá vontade de desmaiar. Que isso? Eu falei, mano, que isso? Bagulho... Botaram mó terror. Mó terror. E nego, assim, saindo dos carros, corria. Aí saía pra entrar o outro na Porsche. Uhum. Os caras saíam assim, ó. Tremendo? Tremendo, chorando. Que isso? Muito louco. Eu falei, mano, o bagulho é louco, vai ser bizarro. Aí eu fiquei nervoso. Entrei no carro. Aí eu, ó, que não dá pra ouvir nada lá dentro, né? Quando tu entra no carro, o barulho é tão alto. Sério? É, por vários motivos. Pelo box, no cockpit lá do piloto, eles tiram tudo da Porsche. Tem que fazer um alívio de peso muito bom que eles fazem. Preparam o motor, então o ronco Sim. ele fica... O escape fica mais direto, então o ronco fica... Tá, Deve ter um remapzinho ali também, né? remap de menos que tem lá, De cara. menos. É stage NASA, aquilo é muito louco. Tipo, troca a turbina, faz tudo. Tudo que você puder imaginar. E assim, é quente, não tem ar-condicionado, né? E é tão fechado a parada que o som do carro fica muito alto. Então não tem como você conversar com o cara. É sinal. Se ele fizer assim, você fizer assim, ele pode correr. Se você fizer assim, ele diminui. Entendi. Mano, deu a primeira acelerada. O sorriso foi no meu rosto. Eu falei, não é nada. Eu falei, sento ferro nessa Porsche. Eu quero o máximo que der. E foi lendário. Tipo, Maneiro. eu fui super feliz. Foi um momento assim... E eu sou saiu apaixonado. tranquilão do carro, não saiu tremendo, não saiu nada. Nada. Só, De boa. só felizaço da Ainda mais experiência. com calor, filho. Tremendo não tem como. Entendi. Sabe? E eu descobri uma nova paixão, né, mano? Automobilismo em autódromos, marcas em autódromos. E, cara, eu sou apaixonado nisso. É uma parada que você sente liberdade também, né? É isso. É uma outra sensação de liberdade, claro, com cautela, dependendo de onde você tá. Autódromo ali a gente consegue acelerar um pouco mais e tudo mais, ter essa experiência. Pô, mas muito maneiro essa experiência que tu teve. Mano, eu queria te perguntar uma parada. Agora, um assunto um pouco mais sério, tá? Como que você acha, como é que você vê o Brasil hoje, o nosso país, em relação à sociedade e infraestrutura? Você acha que tá 100%? Será que a gente está pronto para lidar com uma pessoa com deficiência ou não? Não estamos prontos para lidar com pessoas com deficiência, por quê? Eu vejo que hoje, não só no Brasil, mas no mundo, muito se fala sobre inclusão. Sim. Só que na tentativa de incluir, a gente acaba excluindo. Fazendo várias coisas, em vários motivos. A gente tenta colocar a pessoa que precisa ser incluída num pedestal. Por exemplo, esse é o mal do brasileiro que eu vejo, sabe? Mas acho que isso é estruturalmente, socialmente falando, né? Porque eu acho que o brasileiro, a todo tempo, ele tenta compensar. Eu acho que quando você tenta compensar uma coisa que você não é quem passa pela dor, mas acha que é uma falta, eu vou te explicar melhor do que eu tô querendo dizer. Tá. Não dá certo. Por exemplo, eu sou cadeirante, você é cadeirante. Sim. Uma pessoa que não é cadeirante olha pra gente e, às vezes, ela quer... A gente esbarra... Ai, desculpa, não sei o que, pelo amor de Deus. Tipo assim, sabe? É um negócio... Tenta tratar muito melhor do que se fosse uma pessoa Do que normal. se fosse uma pessoa. A pessoa não sabe qual é a dor e tá tentando compensar como se a gente precisasse dessa compensação. Não é o local de fala dela, ela age como se fosse? Também, sabe? Mas é porque eu acho que culturalmente esse é o erro das pessoas. De Perfeito. achar que todo mundo que é uma minoria se acha tão minoria, se acha tão coitado que acha que as pessoas devem alguma coisa pra elas, entendeu? E se você acha isso, desculpa, você sim tá vivendo errado, você não entendeu o que é a sua vida e para de perder o seu tempo. Eu não sou o cara que vai falar fofo com a pessoa. Eu também. Então, mano, tipo assim... Cara, a galera tem que acordar, sabe? Tanto os que estão nas minorias e os que não estão. Então, acho que o nosso país, em tudo, não só em pessoas com deficiência, mas em tudo, não está preparado para incluir tanto quanto muitos outros. Não é o melhor dos mundos, mas do que a gente tem, eu vou citar. Por exemplo, um lugar que eu fui que é muito bom para isso, 2, Estados Unidos e Japão. Japão estando em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo. Sério? Com certeza.
Japão de inclusão, meu irmão. Eles vão te tratar bem se você é preto, branco, cadeirante, andante, caolho, Qualquer perneta, tudo, filho, Qualquer coisa. aleijado. Eles vão te tratar bem, tá ligado? Por quê? Porque os japoneses, eles têm isso como cultura, velho. No Japão, mano, em Tóquio, pra você ter uma ideia... É normal pra eles, né? Não, é normal. Você não precisa nem de carro. Tu vai Caramba. andar de metrô, além de ser limpo e cheiroso, Raro. raríssimo, e das pessoas não ficarem se barrando, se encostando muito, eles mandam rádio, falam, a pessoa com cadeira de rodas vai entrar aqui com a esteira e tal, bota a esteira ali, é tudo o que você precisa, sem esse negócio de querer compensar. Porque se você esbarrar num japonês, vai pegar estranho essa frase, mas se esbarra num japonês, tanto sendo cadeirante quanto sendo andante normal, eles vão pedir desculpa e vão te respeitar de qualquer forma, porque já é da cultura deles. Perfeito. Entendeu? Eles não querem compensar nada pra você. É cultural e é o normal deles ali. Sim. E que sirva de exemplo, cara. Sim. Pra muitos, e nos Estados Unidos você também se sentiu tranquilo, assim. Nos Estados Unidos eu me senti... Por que não tanto quanto o Japão? Porque o Japão ele é bom de estrutura e de Isso é importante. cultura. Estrutura e cultura, perfeito. Mas os Estados Unidos é excelente de estrutura, mas a cultura é mais ou menos. Eu acho. Entendi. No Japão é mais cultural, já tá mais enraizado ali neles, né? Porque os Estados Unidos eles também acabam excluindo por muitas coisas. Sabe? Diversas classes de pessoas, eles se excluem querendo incluir. Por exemplo, não tô no meu lugar de fala, mas é algo que eu reparo e na minha visão de brasileiro que não tá inserido nesse contexto, eu não acho tão... Eu não faria isso. Lá, a maioria das pessoas negras não andam com as pessoas brancas. Entendeu? Sério? Tipo assim... por exemplo, você vai ter um casal, Uhum. um cara negro, quando tá com uma pessoa branca ou vice-versa, é mal visto isso. Entendi. Entendeu? Isso pra mim é exclusão, não é inclusão. Lógico. Não tá vendo a Lógico. pessoa como pessoa, sabe? Lógico. Tá vendo a pessoa pela cor da pele. Então, tipo, isso pra eles é inclusão. E as pessoas negras nos Estados Unidos se sentem super incluídas com isso. Só que culturalmente, entendeu? Culturalmente. Entendi. Cara, me fala aí, já teve algum perrengue que você já passou por você ser uma pessoa com deficiência, seja nas suas competições, aeroporto, queria saber como é que é a tua vida de aeroporto também. Teve algum perrengue, já alguma coisa? Cara, já tiveram vários. Vários perrengues. Teve, vou citar alguns. Se você é uma pessoa nojenta, não sai do podcast, não. Assiste até o final, mas pula essa parte. O Porque... que houve? Vamos lá. No Brasil ou fora do Brasil? Quer saber primeiro? Dentro do Brasil. Dentro do Brasil? Eu fui surfar quando eu não morava onde eu moro hoje, na Marambaia. Fui surfar por lá. É meio longinho. E é bem no fim, né, das coisas. Praia paradisíaca, geralmente é no fim, né? E aí, cara, tava indo pro treino, do nada eu senti uma dor de barriga extremamente forte. Puta, que isso. E aí, meu irmão, ou fazia na água, mas na água, pô, mó estranho. Ainda mais pro surfista e tudo ali. Pô, e eu, mano, eu fico com o técnico, literalmente com o peito na minha bunda, pô. O cara fica contigo, né? O tempo Fica todo. comigo, o cara vai, do nada, vou arriar as calças, vai ver um negócio subindo assim, não tem Teu como, pai velho. tá morrendo de... Tá ligado? Mas aí, imagina quem tá no shopping comendo aqui na praça de alimentação. Tá ouvindo nós, mano. É isso, galera. Vocês vão ouvir sobre cocô e é com vocês E mesmo. é isso aí mesmo. É isso aí. Se quiser vomitar, vomita aí. E, mano, eu tive que parar pra ir no banheiro no restaurante, velho. Só que, o restaurante tava em obra, tava nem feito completamente. O banheiro não tinha... Mano, tu estreou a parada, pá. Estreiei? Não tava nem pronto pra estrear, fi. O banheiro não tinha porta, era cortina, daquelas cortinas, tipo De assim, banheiro, assim, de né? banheiro, mas aquela bem de peixinho, e sujo de cocô, tá ligado? Tinha cocô no teto, tinha em tudo. E o vaso, ele tava sem tampa, sem tábua, todo enlambrecado ali de Nutella, velho. Que isso, cara? E eu tive que ficar... A moça passando olhando pra Ela mim. tá te julgando, tá? Eu tive que ficar em pé e fazer em pé, velho. Perrengue do Davi. E fora avião, né, velho? Avião, viagem, tipo assim... Tá, agora me conta, teve de um avião fora do Brasil? Ai, passei até mal, velho. Subiu o cheiro. Quando é que foi lá fora? Indo pro Japão. No Japão, eu tava... não no Japão, né? No avião do Japão.
são 25 horas. Mais de um dia. Não, tá maluco. E tipo assim, tu já foi em banheiro do avião? Cara, eu acho que não. Eu sempre vou no banheiro antes, mano. É. Viagem assim, tu vai comer, tu vai beber, tu vai dormir. É, viagem longa tu vai precisar ir Vai no banheiro. precisar. O que a gente faz? Quando o avião é muito preparado, que já aconteceu, eles dão uma cadeira do avião pra gente. A gente vai, eles fecham o banheiro, fica um banheiro gigantesco no avião. Sério. E aí eles preparam. Mas quando não tem, quando é perrengue, antes de eu descobrir isso, pega a coberta do avião, se cobre. Garrafinha de Gatorade que eu já comprei malandramente antes de entrar no avião. Antes. Tá ligado, Visão, né? é. Lanterninha do celular, geralmente minha mãe fica do meu lado. Aham. Deixa a lanterna aqui, segura igual um porta-coisa aqui. E vai vai ali na ali garrafinha, mesmo. filho, tá ligado? Entendi. O máximo de perrengue, assim, foi isso. Foi isso. E também ser enquadrado no aeroporto por altas velocidades Na motinha. motinha elétrica. No kit livre, vai falar, vai falar. livre. Já foi enquadrado no aeroporto por causa disso. Já foi enquadrado em todos os lugares possíveis que você Por possa causa do... imaginar. Pra quem não sabe, o kit livre ele é uma motinha elétrica que o Davi tem. Até hoje eu tenho. Eu tenho não da marca. Eu importei um. Mas é uma motinha elétrica que vai altas e altas velocidades. O teu deve estar mexido ainda também, né? O teu... O meu é do motor antigo. Do motor antigo ia mais, né? Do Radical? É, o motor antigo... Só que, tipo assim, o Radical... Até o Radical hoje, como eles importam da China... Eu não tenho mais contato. O importador, ele mudou. Então, tipo, só vai... Acho que é até 30 ou... 40 quilômetros. É. O meu vai 60, tá ligado? E aí já tomou enquadro no aeroporto. Todos os lugares, mano. Já capotei o negócio. Eu já bati num carro de uma mulher uma vez voltando da escola. Chorei Amassou? muito. Não, mano, mas tipo assim, ela freou do nada, tá ligado? Como é que eu vou esperar? Deu uma confusão, a mulher falou que ia na minha casa. Tá maluco, mano. Sabe o que eu já fiz? Meu avô mora em Guapimirim. Eu usava isso realmente pra fazer, tipo, motocross na parada. Aí é loucura. Eu descia a ribanceira, chovendo, molhado, e quando você freava, a roda parava e o negócio... ia... Ele meio que patina, né? Dependendo. E tipo assim, e com o tempo, tu vai... E o kit livre me ajudou a pegar o toque de tudo que tem motor. Te ajudou até pra dirigir, mano, questão de noção de espaço, não? Tudo, noção de espaço, velocidade... Velocidade. Curva, pra não capotar É. tudo, sabe? Então, tipo assim, eu tive que me quebrar no kit livre pra ser responsável hoje, né? Sim. Com todas as outras Serviu coisas. ele pra você. Legal. Sim. E, tipo assim, no kit, mano, eu capotei uma vez no condomínio do meu avô, descendo uma ribanceira, chovendo no molhado, competindo racha com meus amigos que tinham mini moto, tá ligado? Aquelas motinhas elétricas? Não, a combustão da Protorque mesmo, tipo, Ah. sem cilindrada e tal. Isso antes de eu comprar um quadriciclo. Quando eu comprei, eu só dava pau neles. Mano, foi bizarro. Já capotei muito. O quadriciclo eu fazia drift na orla, andava 100 km na orla do Recreio. Brinca muito, cara. E é isso, mano. A vida tem que brincar, né? Se divertir. Pô, e na moral, e aí você vai, às vezes, depois de tudo que o Davi contou aqui, depois de tudo da minha vida que vocês já sabem e tudo mais, às vezes as pessoas, infelizmente, ainda olham a gente com um olhar de pena, ali um olhar de, é aquele exemplo de superação em que não passa disso que a gente já conversou. E é o que eu falo sobre preconceito, mano. Eu acho que quando a pessoa ela vem com preconceito pra gente, acho que fala mais sobre ela do que da gente, sacou? Eu não sei como é que você trata em relação a isso. É o que eu costumo dizer. E aí, pô, às vezes aí você tá tratando o Davi, vendo o Davi e olhando o Davi com os outros olhos. Pô, tu acha que a tua vida é mais legal que a dele, mano? Tem certeza? Olha as coisas que o cara faz, a causa ali, as falas do Davi, tudo que ele representa ali como sociedade, como visão de pessoa com deficiência de prosperidade, como palavra de Deus. Pô, tu acha mesmo que a tua vida é mais legal do que a dele? Então vamos mudar o nosso local de fala para que a gente também consiga inspirar pessoas, independente se você é uma pessoa com deficiência ou não. Às vezes as pessoas acham que só a pessoa com deficiência inspira. É verdade. Só o cadeirante, só o deficiente ali que passou por um processo de acidente e tudo, ou o nosso caso de nascença, que só a gente inspira. Não. Sim. Tem várias outras pessoas, outros palestrantes, pessoas que com um local de fala importantíssimo em relação à sociedade, que são inspiração também. E eu queria te perguntar, o que tu leva pra tua vida? O que o surf te ensinou que tu leva pra sua vida? Todos os esportes que você pratica, o que eles te ensinaram? Cara, todo esporte tem uma lição.
né? E eu acho que quanto mais esporte você faz, é muito louco. Olha só a brisa que eu vou entrar agora. Diga. Cada esporte tem fragmentos de mensagem. Sim. Se você fizer o máximo possível, quem sabe um dia você completa a mensagem completa. Tá ligado? Cara, agora tu entrou na minha mente. Vai, continua. Tá maluco, Ryan Santos cadeirante. Tatuagem de borboleta, não confie nela. Calma, cara. E se tiver duas? Esquece, 2 ou 3. Se você do shopping tem tatuagem de borboleta, não é confiável. Não, mas sério. Cara, eu tô falando muita besteira, eu falo muita coisa. Mas tamo junto, galera. Esqueça tudo. É isso aí. Mas tá, eu até me perdi da mensagem. Mensagem do esporte. Vamos lá, o surf me mostrou que... Não, eu vou falar a mensagem no geral, tá? Modo geral. Primeiro eu vou começar com a luta. Eu preciso estar alerta, ser forte e corajoso. Às vezes bater primeiro, às vezes só me defender. Mas contanto, vou pro skate agora. Se eu caia, contanto mesmo que eu caia e me rale igual eu tô ralado aqui, Que foi de ontem. eu preciso levantar, continuar, persistir até o final. Persistência vem não só do skate, né? Que quando a gente sempre consegue uma coisa boa no skate, a galera do skate, eles batem os skates e ficam assim, tec, tec, Que tec. quebra, que a galera parte no meio. Isso é uma comunidade muito, muito acolhedora também. Legal. Mas não podendo se esquecer, não só trabalhando pelo seu sonho, mas também trabalhando pelo que você precisa, porque a criança faz o que quer e o adulto faz o que é necessário, que aí entra a natação também, que pra mim é uma coisa chata, mas foi necessário pra eu passar por aquele negócio, por aquele processo. Mas também, você não pode focar 100% só no trabalho, e você precisa espairecer e se conectar com a natureza que entra o surf. Perfeito. Mas também, às vezes, só se conectar e fazer a sua rotina, tipo, final de semana eu vou sair sempre pro mesmo lugar, surfar na mesma praia. Cara, fica monótono. Sim. E aí entra o meu novo esporte, que é o kitesurf. Gosto muito. Que você veleja e tal. Então, tipo assim, cada esporte me ensinou uma liçãozinha. E com cada lição, eu vou criando uma filosofia de vida completa. Entendeu? Claro, eles me ensinaram muito mais do que isso. Sim. Mas essa mensagem eu acho interessante, sabe? Que você precisa batalhar, não desistir, mas também lembrar que você é corpo, alma e espírito. Você precisa também se manter saudável, esparecido e fugir da rotina, da monotonia, que é o que eu mais gosto. Eu odeio, tipo, rotina, mesma coisa sempre. Cada dia você tá no esporte, né? É. Praticamente. E cada um desses esportes que você já passou e os que você vai passar formaram o Davi. Então, o Davi hoje, ele é um reflexo do que você aprendeu e absorveu ali de cada esporte. Eu acho que se você não tivesse feito você não teria essa cabeça hoje que você tem, de questões de linkar todos os esportes e levar essa mensagem. E um esporte que o Davi não fez, que o Davi tem vontade? Diga. Tudo que envolve carro, né? Já sabia. Obviamente. Né? Eu não fiz oficialmente o esporte, porque no Rio de Janeiro não tem autódromo. Inclusive, galera, eu tô falando isso aqui tem que virar corte, isso aqui tem que viralizar. Diga. Então, não pule esse vídeo, senão você vai namorar com uma mulher com tatuagem de borboleta. Calma aí. Vamos lá. Se você, prefeito do Rio de Janeiro, ou próximo prefeito, é pra você mesmo, não fizer um autódromo no Rio de Janeiro, eu vou virar prefeito, eu vou me candidatar. E eu vou ser o sub. Vai ser o sub. Vou ganhar de você e vou fazer um autódromo porque isso é necessário, mano. Eu acho justo, mano. Tem que ter, eu tô velho. contigo. É eu esporte, tô contigo, pô, tu tá do lado, eu eu tô sou do cara do mesmo. esporte, mano. É isso, eu tô contigo. Então é isso. Isso daí é um apelo que eu faço. Valeu? Vote Davizinho. Se você também é gearhead, se você sabe do que eu tô falando, também gosta da parada, vote aí, Davizinho. Davizinho, e eu vou vir de vice, a gente vai vir forte. E a gente vai fazer um autódromo, Mano, pô. imagina se tem algum político realmente que o nome é Davizinho e a gente tá falando besteira. É Davizinho eu, tá? A gente tá ganhando voto pro cara, praticamente. Não, tá maluco. É ele. É o Davizinho Radical e só tem um e é único. É isso aí. Mano, estamos se encerrando. E agora vem uma dinâmica que eu gosto muito de fazer. Que é o tic-tac, é um ping-pong. É onde eu jogo um tema pra você
Isso aqui vai virar corte, você pode ter certeza. E cuidado, porque do jeito que eu tô inspirado no Ryan Santos, vai dar ruim isso aqui. Vou falar um tema, você vai ter que me responder rápido, sem muito tempo para pensar. Tá. Um tic-tac. Vamos lá. Um medo. Cai. Ficar na mesmice pra sempre. Monotonia da vida. Um lugar para pegar onda. Restinga da Marambaia. Sem sombra de dúvida. Sabia. Uma manobra. Power slide. No carro e na onda, aéreo. Rodando. Lançou até a do carro, tá? É. Uma comida. Sushi. Tô contigo. Bom demais. Melhor atleta de todos os tempos em qualquer modalidade que sirva ali de inspiração pra você. Qualquer modalidade. Cristiano Ronaldo. Boa. Se você tivesse o microfone ligado por apenas 30 segundos, mas que o mundo inteiro estivesse ouvindo, o que tu falaria? O mundo inteiro. Para de perder tempo e aceita Jesus. Ou Perfeito. melhor, abre o teu coração pra ele porque ele tem que te Perfeito. aceitar. Perfeito. Sabia, mano, que você... E o que você me diria hoje se você pudesse olhar pro Davi de 10 anos atrás? Cara... Ou seja, você tem 19, o Davi de 9 anos que foi competir lá na Califórnia e que ficou entre ali as cabeças no seu primeiro campeonato, da sua primeira experiência. Sem brincadeira, eu falaria... Continue esforçado, mas não precisa se desesperar porque a gente vai conseguir tudo o que a gente queria. Sonhos vão virar realidade. Pô, Colocando Deus na frente. perfeito. Lindo, perfeito, Você vai ter cara. seus carros, você vai ter sua namorada, você vai ter sua vida. Vai dar certo, entendeu? E às vezes você vai ser muito mais... Às vezes não, com certeza. Você vai ser muito mais abençoado do que você pensou que seria, achando que o que você queria ia ser tão bom. Só que quando você realmente tem outra coisa, é muito melhor. Os planos de Deus são muito melhores que os nossos, né? Perfeito. E, mano, pra encerrar, agora definitivamente, esse vídeo, ele vai ser eterno, os cortes vão ser eternos. E agora, deixa a tua mensagem aí pro mundo. O que o Davi quer deixar de legado? Bom demais. Galera, minha mensagem pra você que tá assistindo, que assistiu até o final, essa resenha máxima, que acho que foi de 0 a 100, Foi maneiro. igual eu no autódromo, Calma. de 0 a 100, muito rápido. Eu diria, cara, que a mesma coisa que eu diria pra mim há 10 anos atrás. Submeta os seus caminhos ao Senhor, confia nele, descansa. Ele cuida de tudo, sabe? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas por meio da oração, ação de graças e súplicas, entreguem seus pedidos a Deus com um coração sincero, seja sempre honesto com Ele. Eu sempre falo de Deus, porque Deus para mim não é uma convicção. Se você acha que o universo ele foi criado dessa forma, de uma forma tão perfeita, simplesmente por um peido do universo, é A bem forma que complicado. venderam ali pra você, né? Não, muito louco, cara, sabe? Alguma coisa criou. E a coisa mais próxima, se você quiser ver no meu Instagram que a gente entra nesse debate, porque não vai dar tempo, mas a coisa mais próxima e mais palpável, baseada em estudos, em verdades históricas de documentos, o Deus mais palpável que fez isso é o Deus da Bíblia. É o Deus que te ama, é o Deus que não te condena, mas que te acolhe para que você seja uma nova criatura nele. Então, é isso que eu diria. Faça a vontade dele para sua vida, porque eu fiz, eu tô fazendo, e sempre que eu não faço, eu quebro a cara. Então é isso. Mano, você é ele. diferente. Eu gosto muito de você. Tamo junto, meu irmão. Tamo Igualmente. juntasso. Obrigado, Valeu. viu, por você ter vindo. Obrigado ao seu pai. Quero agradecer aí a Deus também pela sua vida, pela vida da tua família. Que bom que ver de novo, a gente se rever. Bom que você Com tá certeza. bem, que a sua família tá bem, que estamos bem. Foi um prazerzaço te receber aqui. Tamo Obrigado junto. pelo teu tempo. E é isso, você que assistiu a gente até aqui, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Siga o Davi nas redes sociais, se inscreva no canal e fica ligado também no canal de corte, que vai sair vários cortes bizarros, engraçados dessa resenha que a gente teve aqui hoje. Episódio novo todo domingo. Hoje vai sair um episódio também, hoje é domingão, e é o dia que a gente tá gravando aqui. É nóis, tamo junto e obrigado.